Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O juiz que zombou, até descobrir quem realmente era o jovem diante dele. Era uma manhã cinzenta e sombria no auge do inverno. Uma chuva fria castigava implacavelmente as calçadas da cidade, transformando as ruas de Franklin em um balé de guarda-chuvas amassados e botas respingadas. Dentro da Tribunal Distrital do Condado de Franklin, o velho prédio ecoava com sussurros abafados, saltos secos e o barulho de arquivos. No sala 4B, uma sala solene com uma luz amarelada, os bancos já estavam cheios. O ar estava carregado de uma tensão silenciosa, quase elétrica. Advogados internos escuros, acusador com um olhar preocupado. Jornalistas à procura de sensacionalismo e alguns cidadãos comuns, aqueles que vieram para matar o tempo, observaram as idas e vindas dos oficiais de justiça. Todos sabiam que o juiz Lancaster presidia o julgamento naquele dia. Henrique Lancaster, uma figura austera no sistema judiciário, era um homem temido. Ele havia permanecido no mesmo tribunal por 35 anos e seus métodos não haviam mudado nem um pouco. Ele desconfiava da inovação, desprezava a juventude e mal tolerava a diversidade no tribunal. Seus comentários ásperos sobre jovens advogados e minorias eram bem conhecidos, mas nunca abertos o suficiente para justificar acusações formais. Quando grandes portas de madeira maciça abriu-se, e o silêncio se instalou instantaneamente. Um oficial de justiça levantou-se e anunciou em voz alta: "O tribunal está em sessão. Por favor, levantem-se para dar as boas-vindas ao honorável juiz Lancaster." O juiz entrou lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Vestido preto grosso varreu o chão de mármore e seu óculos com aro de aço deu-lhe um ar severo, quase militar. Não cumprimentou os advogados nem os escriturários. Deu uma olhada rápida na agenda do dia e sentou-se sem dizer uma palavra atrás de sua grande mesa de carvalho esculpido. Ele ajustou cuidadosamente os óculos no nariz adunco, ergueu o martelo e bateu nele 3 vezes, um som seco ecoando nas paredes. Tribunal em sessão. Promotor, próximo caso. O procurador adjunto, um jovem enérgico chamado Daniel M.C. Alistair, levantou-se imediatamente. Meritíssimo, este é o caso número 4812. A promotoria está processando Marcus Bell, sem endereço fixo, acusado de quebrar a vitrine da joalheria Delacroix na Park Avenue. Os sussurros recomeçaram suavemente no fundo da sala. Negro sem teto, acusado de vandalizar uma boutique de luxo? Para muitos, o veredito parecia escrito com antecedência. Marcus Bell foi conduzido ao tribunal. Era um homem na casa dos 50 anos, com roupas esfarrapadas e o rosto marcado pelos anos passados nas ruas. Seus olhos, no entanto, conservavam uma certa gentileza resignada. Ele baixou a cabeça, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Ele não tinha advogado. Ainda não. O juiz franziu a testa. Onde está o defensor deste homem? Mas antes que alguém possa responder, a porta lateral do tribunal abriu-se abruptamente com um rangido que fez todas as cabeças se virarem. Um jovem entrou. Ele estava pingando chuva, seu cabelo cacheado grudado na testa. Ele usava uma jaqueta jeans usada, e mochila desbotada e tênis encharcados. Sua aparência contrastava fortemente com a formalidade gélida da sala. Mas ele não parecia constrangido. Avançou com passo firme, o olhar fixo, e parou em frente ao balcão da defesa. "Desculpe a minha demora, meritíssimo", disse ele com voz calma. "Estou Elijah Carter, advogado nomeado pelo tribunal, nomeado esta manhã para representar o Sr. Marcus Bell." O juiz Lancaster ergueu as sobrancelhas, visivelmente surpreso, quase ofendido pela confiança do jovem parado à sua frente. "Você é advogado? Tem carteira da Ordem dos Advogados?" Ele perguntou com desprezo mal disfarçado, estreitando os olhos como se quisesse avaliar melhor seu interlocutor. Elijah Carter, ainda de pé, apesar das roupas encharcadas e do ar úmido, assentiu gentilmente. Não se apressou nem se deixou levar. Em vez disso, abriu metodicamente sua mochila desbotada, tirou uma pasta revestida de plástico, levemente amassada pela chuva, e calmamente se aproximou da mesa do atendente. "Claro, meritíssimo. Aqui está meu cartão ativo da Ordem dos Advogados do Estado de Nova York, minha certificação federal e minha carta de designação como advogado nomeado pelo tribunal para esta audiência. Graduado pela Faculdade de Direito de Yale, turma de 2021, magna cum laude." Ele falava com uma polidez inabalável, mas cada palavra tinha peso. Um tom humilde demais para ser arrogante, mas sólido demais para ser ignorado. Uma risada seca e altiva escapou então da bancada do juiz.
Ele se inclinou ligeiramente para a frente, bateu o dedo nos braços da cadeira de madeira maciça e disse: "E você encontrou esse diploma em uma caixa de cereal?" Houve algumas risadinhas na sala, especialmente vindas dos juízes e de alguns dos jovens advogados que pareciam aliviados por não serem eles próprios o alvo do juiz hoje. "Francamente, você está mais bem vestido para vender jornais na Times Square do que para pleitear no tribunal. Olha só você", ele disse, apontando para a jaqueta rasgada de Elijah, os tênis molhados e o cabelo ainda pingando. "Este é um tribunal distrital, não um abrigo de missão urbana." Murmúrios divertidos se espalharam pela sala, reforçando o sentimento coletivo de humilhação. Até mesmo alguns dos seguranças trocaram pequenos sorrisos. A atmosfera parecia quase cruel, como se todos estivessem esperando que aquele garoto desabasse sob a pressão. Mas Elijah não se mexeu. Seu olhar permaneceu calmo, fixo no juiz. Ele não respondeu à zombaria. Simplesmente colocou a bolsa delicadamente aos pés, tirou uma pasta grossa enrolada em um elástico e se virou para Marcus Bell, seu cliente, para trocar algumas palavras em voz baixa. O morador de rua, visivelmente abalado pela atmosfera, assentiu timidamente, como se extraísse um vislumbre de esperança da calma de Elijah. Então o jovem advogado se endireitou, olhou para o magistrado e falou com voz firme e clara, sem arrogância, mas com convicção inabalável: "Meritíssimo, se me permite ir além da superfície, gostaria de submeter a este tribunal uma moção preliminar para a rejeição imediata das acusações, com base na intervenção civil justificada em uma situação de perigo iminente." O silêncio se instalou novamente. A audácia silenciosa daquela declaração fez Lancaster franzir a testa. Ele cruzou os braços e se inclinou para a frente com um sorriso irônico. "Moção de rejeição? Imediata?" Ele repetiu como se não tivesse ouvido direito. Ele suspirou exageradamente, olhando para seu funcionário. "Ouviu isso, Sr. Reynolds? O rapaz quer começar com uma moção de arquivamento, antes mesmo de eu ouvir os fatos." Ele se virou para Elijah com um olhar penetrante. "Muito bem, mestre Carter. Estou ouvindo. Entretenha-me." Mas em seus olhos já se percebia algo mais. Uma leve tensão. Uma incerteza quase imperceptível. Pois algo na postura do jovem advogado, na clareza de suas palavras e na precisão de seu tom lhe dizia que talvez, não seria ele quem reria no final. Elijah endireitou-se lentamente, fechou a pasta e olhou para o juiz Lancaster com uma calma que contrastava fortemente com a atmosfera tensa na sala. Sua voz, suave, mas firme, elevou-se no ar eletrizante. "Meritíssimos senhoras e senhores presentes nesta sala, demonstrarei que o que se acredita ser um ato de vandalismo é, na realidade, um ato de bravura. Um gesto de humanidade em um mundo rápido demais para julgar." Com um gesto preciso, ele colocou um pendrive no púlpito de apresentação. O recepcionista se aproximou, inseriu-o na tela de projeção atrás do banco das testemunhas, e a sala mergulhou na penumbra. "Aqui está a filmagem do circuito interno de TV da joalheria Delacroix. Está borrada, sim, e mal enquadrada, mas conta uma história diferente." As primeiras imagens passaram rapidamente. Uma multidão inquieta na calçada. Gritos. Pessoas correndo em todas as direções. Elijah foi até a tela e apertou pausa. Olha aqui, à esquerda do quadro. Não é Marcus Bell quebrando uma janela. É um homem correndo, em direção a uma criança. Um garotinho, isolado, congelado a poucos centímetros da rua. Ele deu zoom, linha por linha, e apertou o play novamente. Marcos saltou para a frente, agarrou o braço do garoto e o puxou violentamente em direção à calçada enquanto uma SUV preta surgia do nada, subindo meio-fio e girando descontroladamente. O pânico toma conta da multidão. A janela se estilhaça, não por um soco, mas por uma pressão humana desorganizada, uma onda de caos desencadeada pelo medo. Outro silêncio. Elijah retornou à sua mesa, apoiou as mãos sobre ela e mudou o tom. Mais profundo. Mais pessoal. E no entanto, apesar dessas imagens, apesar dos depoimentos, apesar das leis, este homem foi preso, acusado, colocado em detenção. Por quê? Porque ele não está de terno. Porque está dormindo em um abrigo. Porque ele não se encaixa nos códigos confortáveis daqueles que consideramos respeitáveis. Ele fez uma pausa. Seu olhar percorreu a sala, parando por um instante no painel de observadores. Alguns desviaram o olhar. Outros pareciam paralisados, perturbados. É mais fácil apontar o dedo acusador do que dedicar tempo para entender. E foi exatamente isso que o nosso sistema fez. Sem provas formais. Sem intenção criminosa. Sem qualquer intenção de causar dano. Ele pegou uma lima na mão e levantou-a ligeiramente.
De acordo com a seção 35.05 do Código Penal do Estado de Nova York, a intervenção do cidadão em uma situação que coloque outras pessoas em perigo não é apenas autorizada, mas protegida. Ele então pegou um documento legal e o entregou ao juiz. E aqui está a decisão Martin v. Estado de Illinois, Suprema Corte, 2020. Esta decisão estabelece claramente que proteger terceiros, mesmo causando danos materiais não intencionais, não é crime se a intenção principal for salvar uma vida. Este precedente é vinculativo para todas as jurisdições nos Estados Unidos. O juiz folheou os documentos sem dizer uma palavra, com um rosto impassível. O promotor, por sua vez, debruçava-se sobre suas anotações, cada vez mais pálido. Elijah endireitou-se uma última vez. Respirou fundo e então proferiu sua conclusão em tom calmo e implacável. Solicito a imediata rejeição de todas as acusações contra o Sr. Marcus Bell, com base em intervenção legítima e completa ausência de intenção criminosa. E convido este tribunal, com mais profundo respeito, a se olhar no espelho. Porque o que quase condenamos hoje não foi uma encenação. Foi uma aparência. Ele fez uma última pausa. Então acrescentou. E convido vocês a refletirem sobre como o nosso sistema trata os invisíveis. Aqueles que esquecemos até o dia em que por acaso ou necessidade, salvam uma criança numa esquina. E silêncio absoluto caiu sobre a sala. Nem um suspiro, nem um sussurro. O juiz ficou paralisado, com os dedos cruzados à frente. Até mesmo o escrivão não ousou mais digitar. O promotor abriu a boca para falar, mas fechou-a imediatamente. Suas mãos tremiam levemente. A sala inteira, antes entretida com a aparição de um jovem advogado que surgira do nada, percebeu que acabará de testemunhar algo maior do que um apelo. Acabará de testemunhar uma lição de justiça. O juiz Lancaster permaneceu congelado, o olhar perdido no espaço, a mão apertada em torno da caneta Montblanc batendo nervosamente na madeira polida da mesa. O eco das últimas palavras de Elijah ainda ressoava no corredor silencioso. Mas não foi o barulho que o atingiu, foi a peso da verdade nua. Uma verdade que o atingira duramente não com raiva ou agressão, mas com lucidez fria e implacável lógica, justiça e dignidade. Pela primeira vez em sua carreira de 30 anos no banco, Henry Lancaster sentiu-me exano. Não por um colega nem por um advogado famoso dos grandes escritórios de Manhattan, mas por um jovem desconhecido, vestido como um pobre estudante. Falando calmamente e cujo domínio da lei excedia em muito de muitos dos tenores que ele vira passar. Ele desprezara Elijah desde o momento em que o vira entrar pela porta, convencido de sua mediocridade apenas olhando para seus tênis gastos e sua jaqueta encharcada. E agora ele estava corrigido sem humilhação, confuso sem violência, desestabilizados pela simples força da lei bem exercida. Ele respirou fundo, como se quisesse se acalmar, e pigarreou. Quando falou, sua voz normalmente frágil havia perdido o tom. Estava mais lenta, quase cansada. A evidência é clara. Ele se endireitou lentamente. As acusações contra o Sr. Marcus Bell estão retiradas. Ele fez uma pausa, olhando Marcus diretamente nos olhos pela primeira vez na plateia. Você está livre, Sr. Bell. E murmúrio de alívio e espanto andou pela sala. Alguns na plateia assentiram lentamente. Outros olharam para baixo, como se estivessem envergonhados. Até os jornalistas, geralmente rápidos em comentar tudo, permaneceram em silêncio, como se falar cedo demais quebrasse algo sagrado. Elijah, fiel à sua forma, não comemorou. Apenas assentiu em respeito silencioso e, em seguida, inclinou-se na direção de Marcus, visivelmente comovido. Gentilmente ajudou-o a vestir o casaco de volta, como um irmão ajudaria um ente querido com serena gentileza. Marcus, com os olhos marejados, sussurrou suavemente. Obrigado, mestre Carter. Obrigado por me receber. Enquanto Elijah se preparava para sair do bar, o juiz, com um olhar ainda fixo nele, disse numa voz que pretendia ser firme, mas na qual uma mistura de respeito e orgulho ferido brilhava. Sr. Carter, sua defesa foi notável. Seguiu-se um momento de suspensão. Elijah olhou-o diretamente nos olhos. Ele não sorriu, também não se curvou. Simplesmente respondeu, com a mesma honestidade afiada que o guiara desde o início. Isto não é um favor, meritíssimo. É meu dever. E com isso ele fechou sua bolsa, pegou seu arquivo encharcado e saiu da sala sem pedir aplausos. Ele não olhou para a multidão. Não esperava reconhecimento ou glória. Mais atrás dele a sala ficou congelada, como se tivesse perdido o oxigênio. Mal se ouvia a porta se fechando. Alguns olhavam para o chão, outros para Marcus Bell, que estava ereto pela primeira vez em muito tempo.
E o juiz Lancaster ficou ali sentado com a caneta parada, as mãos entrelaçadas diante da boca. Ele olhava fixamente para um ponto invisível à sua frente. Não havia mais sarcasmo em seus olhos. Apenas uma sombra de reflexão dolorosa. Naquele dia, ele não viu apenas um jovem e brilhante advogado. Ele tinha visto o espelho de um sistema muito seguro de si, muito cego, e que um único homem, através do seu rigor e da sua humanidade, acabará de obrigar a enfrentá-lo. Algumas semanas depois, à medida que o cinzento do inverno se dissipava lentamente para dar lugar aos primeiros vislumbres da primavera, um artigo rapidamente circulou nas redes sociais e na mídia local. O título, simples mas impactante, circulou em todas as telas. Elijah Carter, o prodígio jurídico que defende os esquecidos. Este artigo traçou a trajetória incomum de um jovem com um rosto comum, mas uma determinação extraordinária. Revelou que Elijah Carter, apesar de seus prestigiosos diplomas de Yale, recusou diversas ofertas de renomados escritórios de advocacia em Manhattan, onde o luxo e os ternos reinavam. Em vez disso, ele escolheu abrir um pequeno escritório de advocacia no Bronx, um bairro frequentemente esquecido, onde a desigualdade social era evidente em cada rosto, onde a pobreza andava lado a lado com a resiliência e onde os mais pobres muitas vezes não tinham voz nem esperança. Seu objetivo era claro: defender aqueles que a sociedade desprezava, defender aqueles que não tinham advogados nem porta-vozes, mas que tinham direitos tão fortes quanto os de qualquer outro cidadão. Todos os dias ele lutava por famílias sem recursos, por moradores de rua como Marcus Bell, por vítimas de injustiças que muitas vezes passavam despercebidas. Enquanto isso, no coração do Tribunal Franklin, o juiz Henry Lancaster segurou cuidadosamente um recorte deste artigo. Ele o guardava em sua mesa, ao lado do martelo, num canto quase secreto. Não por admiração ostensiva nem por orgulho, mas sim como um lembrete constante e silencioso. Um lembrete de que as aparências enganam. Que a grandeza não se mede pelo esplendor de um terno ou pela riqueza de um escritório. Que humildade, modéstia e descrição podem coexistir com inteligência extraordinária e paixão pelo direito. O juiz, antes rígido e desconfiado, havia mudado, lenta mas seguramente. Sua atitude em relação a jovens advogados, especialmente aqueles de origens modestas ou minorias, havia se suavizado. Agora ele ouvia com mais atenção e julgava com mais franqueza. A luta de Elias despertou nele uma nova consciência, um senso de que a justiça deveria estar disponível para todos, não apenas para os poderosos ou os bem-nascidos. E toda vez que ele lia aquele artigo, ele se lembrava do dia em que um jovem modesto o forçou a olhar além das aparências e reconhecer o verdadeiro valor da lei e da humanidade.